Boa noite aos irmãos presentes, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. A gente vai iniciar nessa noite um estudo sobre o livro de Gênesis, com algumas conexões intertextuais, algumas referências que a gente vai encontrar a assuntos do Gênesis em outros momentos na Bíblia e especialmente na parte final, onde a gente vai falar da conexão entre o Evangelho de João e o livro do Gênesis. Então, sem mais delongas, para que a gente possa começar, vamos fazer uma breve oração. Graças nós te damos, meu Deus, pela oportunidade de estar estudando a Tua Palavra. Graças te damos por essa noite, graças te damos por poder formular um pouco mais de conhecimento, compartilhar com os irmãos e assim ter uma melhor condição de entender e defender nossa fé. Que Tu possa abençoar estes que aqui estão presentes, meu Deus, e os demais que irão se juntar a nós. Amém. Bom, para a gente poder começar, o livro de Gênesis, ele é um livro que naturalmente tem no seu nome o significado do seu conteúdo. Gênesis ou Gênese, porque você pode ver esse mesmo nome escrito com o final IS ou com o final E, remete à origem. Então, é o livro da Bíblia que se propõe a trazer a história da origem do mundo, das pessoas, das nações, do pacto de Deus com Abraão, Isaque e Jacó e introduzir o nascimento da nação de Israel após o fenômeno do Êxodo. Nós sabemos que o Pentateuco, ele é universalmente atribuído a Moisés enquanto escritor, por mais que o final de Deuteronômio, quando vai narrar inclusive a morte de Moisés, não seja de sua própria mão, obviamente, e sim da de Josué, e os acontecimentos narrados no Gênesis, pela antiguidade, eles não podem ter sido vistos por Moisés, porque Moisés não estava lá, certo? Então, o relato que nós temos, o compilado de relatos que o Gênesis traz, ele é em dois sentidos muito importantes. O primeiro sentido é que ele é uma correção de mitos da origem do mundo, dos povos, da criação, em certo sentido, para nós que cremos na historicidade do Gênesis, para quem é cristão, e também para os judeus, obviamente, porque foi escrito por mãos de judeus. E tem um segundo tópico que é importante no Gênesis, que é justamente, além da correção dos mitos de origem, ele dá contexto para um mundo tal e qual nós vemos. Então não é uma coisa simplesmente para olhar para a antiguidade e pensar, beleza, foi assim que começou o ponto final. Porque é um livro que particularmente ele me fascina muito, o livro de Gênesis. Tem dois livros na Bíblia que você pode ver que eu leio com uma certa frequência, que são o livro de Gênesis e o livro de Eclesiastes. Por quê? Porque a origem, ela vai nos dizer como as coisas foram desenhadas para funcionar, e ela vai mostrar o que deu errado. E o livro de Eclesiastes, ele vai trazer uma perspectiva um pouco mais existencial, da luta que a gente passa na vida em torno de vários objetivos e até com os nossos próprios pecados, e ele vai tentar extrair uma conclusão das diversas formas das pessoas de lidarem com os desafios da existência. Então, são dois livros que eu tenho um apreço muito grande quando se trata de Antigo Testamento. Nesse estudo, eu dividi 7 grandes temas que nós encontramos no livro de Gênesis. Eu creio que todo mundo já leu o livro de Gênesis, porque é o começo da Bíblia. Todo mundo que já se deu ao trabalho de pegar a Bíblia para fazer aquela leitura anual, como nós sempre fazemos aqui na igreja, seja para ler a Bíblia inteira, seja para ler apenas o Antigo Testamento, porque ele é maior do que o Novo, então dá mais trabalho, demora mais. Normalmente a gente começa pelo começo, a gente começa pelo primeiro livro. Então, os 7 grandes temas que eu vejo em Gênesis, e que eu quero compartilhar algumas visões com os irmãos hoje, são, primeiro, óbvio, criação. Mas o segundo tema de Gênesis, que é a origem do pecado, a amartiologia, que nós vimos em um outro estudo, quando a gente trouxe a perspectiva do filósofo cristão dinamarquês Søren Kierkegaard a respeito da natureza do pecado,
Também começa em Gênesis, Gênesis 3, a gente até decora onde é que está, lá no comecinho da história. Mas o Gênesis, ele traz alguns assuntos um tanto quanto misteriosos. Entre eles, eu gostaria de citar o problema dos Néfilins. O que é Néfilim? Eu vou explicar, guarda só esse nome, a gente chega lá. Ele vai trazer também a perspectiva sobre a origem dos povos da antiguidade, através das genealogias que ele apresenta. Inclusive, tem uma intertextualidade com outros estudos a respeito de figuras importantes da história do mundo antigo, que inclusive não estão apenas nas fontes bíblicas, nem nas fontes judaicas. Muitas vezes você encontra referências aos nomes das pessoas que estão lá nas genealogias de Gênesis, entre escritos antigos, por exemplo, dos gregos, dos romanos, dos assírios. Você pega dos mesopotâmios, você pega parte dessa história com os egípcios, e não só com os povos que estão diretamente relacionados à Bíblia, mas também com povos que estão bastante distantes de lá. Por exemplo, tem um neto de Jafé, citado na Bíblia, cujo nome é referido como sendo Togarma. E eu vou repetir o nome só para vocês sentirem a sonoridade com os ouvidos. Togarma. Sou parecido com algum idioma que você conheça? Tipo, eu gosto muito de anime, eu assisto desenho japonês. E eu gosto muito de tokusatsu, que são aqueles seriados de ficção científica japonesa, né? Que aqui no Brasil a gente tem mais como uma espécie de protótipo de Power Ranger, mas pode ser um pouco mais profundo do que isso, se você conhecer os demais gêneros, subgêneros, na verdade, do estilo. Mas assim, quem cresceu nos anos 90, com certeza vai saber o que é Cybercops, vai saber o que é Giban, Jiraiya, Jaspion, Black Kamen Rider, esse tipo de coisa. Quem não entendeu nada, depois vocês procuram, porque um desses tokusatsus, ele me chama a atenção pela sonoridade. Toda vez que eu li a Bíblia e eu vi o nome de Togarma, eu lembrava de Togakuri, que é o avô do Jiraiya, que é um personagem japonês de tokusatsu. Agora, o que talvez você não saiba é que os povos asiáticos de olhos puxados, eles são chamados de descendentes de Togarma na Bíblia e em outros escritos antigos. É um neto de Jafé, que inclusive o nome significa literalmente olho puxado ou membrana quebrada, uma coisa assim, sabe? E tudo isso é muito esquisito. Se você for parar para pensar que uma das coisas que a gente vê no Gênesis sobre a origem dos povos da antiguidade, e o que baseia alguns estudos comparativos entre relatos da antiguidade, não só da Bíblia como fora da Bíblia, com relação à origem dos povos, a origem dos povos como tendo ancestrais comuns, tá? Ela vai beber justamente da ideia de que na antiguidade o nome estava associado à essência, o nome estava associado ao que você era de fato. Jacó, o que significa? Enganador, e ele de fato enganou o irmão. Você pega Abraão, Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão, porque Abraão significava pai de multidões. Você vê isso inclusive no Novo Testamento, que é muito mais recente do que o Antigo, quando Deus muda o nome de Saulo de Tarso para Paulo. Então, a mudança ou a permanência do nome, ela tinha a ver com quem você era, com alguma característica que você carregava, seja no seu físico, seja no seu caráter. Adão, por exemplo, ele vem do antigo hebraico Adamá, que significa vermelho. Então, quando você vê alguma pintura lá de Adão e Eva com cara negro ou com cara branco do olho azul, você sabe que, historicamente falando, não tem tanto embasamento. Se você for olhar para o critério de como eram nomeadas as coisas na antiguidade, Adão deveria ser um pele vermelha. Porque é esse o significado do nome dele. É basicamente, sabe, Ibipitanga? A gente vive em Ibipitanga, né? O que significa o nome? O Ibi é terra, o Pitanga é vermelho, né? Nome indígena. O Adão significa também terra vermelha. Ele foi criado da terra. Então, supõe-se, pelo nome na antiguidade ter relação com a essência, de que essa talvez fosse a cor de Adão. Estou viajando muito?
Talvez, né? A gente não estava lá para vê-lo, mas quando se trata de estudos comparados sobre a origem antiga das nações e dessas grandes personalidades que teriam gerado povos e mais povos, a gente sabe que a verdade ela acaba ficando um pouquinho misturada com o mito. Só que a gente não pode ignorar essas conexões. Essas conexões de fato existem. O apóstolo Paulo, ele recebe o nome de Paulo porque ele tinha um ego muito grande, mas ele era de baixa estatura. Se você olhar para a forma como os antigos encaravam a importância de um nome, tem uma passagem, inclusive, quando a Arca da Aliança ela é roubada lá nos tempos em que Samuel era criança ainda, o profeta Samuel, e uma mulher está parindo. E a Bíblia narra que assim que a criança nasce, ela recebe a notícia de que roubaram a Arca do Senhor. A mulher, que já estava no último suspiro, ela diz: esse menino se chamará Icabô. Icabô significa justamente foi-se a glória de Deus. Então tinha toda uma conexão com o momento que você estava vivendo, com características físicas, com características de caráter, a questão do nome. E é isso que valida muitas vezes essas interpretações, como a que eu acabei de trazer sobre a cor de Adão e sobre Togarma e os asiáticos serem descendentes dele por conta dessas referências que não estão só na Bíblia, mas também em outros escritos antigos. Então tá, esses já foram 4 pontos: criação, a martiologia, Néfilins, que eu ainda vou explicar o que é, origem dos povos da antiguidade, a aliança de Deus com Abraão, Isaque e Jacó, a tipologia de Jesus em José do Egito, que é um assunto que eu não vejo as pessoas explorarem tanto, e eu acho muito curioso, porque tem muitos paralelos entre os dois personagens. E por último, as semelhanças entre a estrutura narrativa do Gênesis e o evangelho do apóstolo João, também chamado de João o Evangelista. Então vamos lá. Logo que a gente abre a Bíblia em Gênesis 1, e eu creio que todo mundo já deve ter lido, a gente tem Deus dizendo as coisas e as coisas passando a existir, né? Começa com a luz e na sequência ele vai criando as demais coisas: água, terra, animais, humanos, até que no capítulo 2 ele dá uma pausa para falar sobre a relação de Adão com os outros seres vivos, porque Adão vai nomeá-los, e aí Adão vai receber Eva, porque os animais eles tinham parceira, mas Adão não. E aí entra o capítulo 3 de Gênesis, onde é narrada a história do pecado da humanidade. Se você for pegar Bíblias em ordem cronológica, e aqui é importante a gente citar que toda a Bíblia que se propõe a fazer um estudo cronológico, ela vai também ter um viés teológico. Meu pai, por exemplo, ele é colecionador de Bíblias. Uma delas, eu peguei por curiosidade um tempo atrás para tentar ler a Bíblia em ordem cronológica, mas ela começava de Ezequiel, porque entendia-se que o relato do profeta Ezequiel sobre um rei, né, muito elevado, que estava caindo agora em desgraça, seria o relato da queda de Lúcifer, a queda do diabo. E isso não é aceito em todas as tradições cristãs, tá? Tem controvérsias nesse ponto. De fato, até pela crítica textual, o que você pode entender é que o diabo está aí, o diabo é inimigo de Deus, o diabo ele fez um regaço no céu, tirou 1/3 dos anjos, mas você não sabe muita coisa sobre ele, né, nem sobre as motivações dele. Então, entendendo esses primeiros 3 capítulos de Gênesis, porque depois disso vai entrar a história dos patriarcas, vai entrar a história de Abraão, vai entrar a história de Isaque, a história de Jacó, e por último, a história de José, para dar contexto de por que o povo de Israel tinha parado no Egito. Sobre a criação, o que a gente pode comentar? Existem linhas de interpretação bíblica sobre o que seria a criação. Algumas mais coerentes e outras menos coerentes, tá? Eu vou citar aqui algumas e depois a gente vai fazer a leitura de Gênesis 1 só para a gente acompanhar o raciocínio. Então, quais são as principais interpretações sobre a criação? Existe uma interpretação, que é a mais comum, de que os dias de 24 horas narrados em Gênesis capítulo 1 são dias literais de 24 horas. Existe uma segunda interpretação, de que os dias talvez não fossem literais, mas fossem um simbolismo, assim como essa palavra ela pode ser usada em sentido metafórico no dia a dia. A Bíblia ela tem figuras de linguagem, como o Alex já explicou aqui em outro momento, né? Então, faz dias que eu não te vejo. Você está usando a palavra dias, mas você não diz quantos dias, né? Então seria algo mais ou menos nesse pensamento, que os dias não seriam totalmente literais, não necessariamente literais.
Tem uma terceira interpretação que diz que existe um lapso de tempo, é o que a gente chama de interpretação do gap, em que talvez tivesse existido uma criação anterior ao mundo como nós conhecemos, Adão e Eva e os animais que aqui temos hoje, tentando explicar com isso, por exemplo, os fósseis antigos de dinossauros e coisas etc, né? Eu vou fazer um comentário breve sobre isso depois que a gente fizer a leitura do Gênesis 1. Nós temos também uma interpretação que é parecida com essa do gap, que é a interpretação dos dias eras, em que cada um dos dias de Gênesis, às vezes, por alguns teólogos, não é interpretado como sendo dias de 24 horas, e nem como simbolismo assim, indefinido, mas como eras, também num esforço de tentar conciliar o que está escrito nas Escrituras com o que a ciência atual diz a respeito da idade da Terra, do tempo que os animais levam para evoluir, entre outras coisas. Tem uma quinta interpretação, que seria a interpretação das divinas proclamações, em que as coisas passam a existir a partir do momento que Deus as chama, e também seria uma derivação da interpretação simbólico-figurativa, né? Em que o interesse de explicar o Gênesis não teria tanto a ver com o tempo, mas teria a ver com Deus trazer as coisas a partir da palavra, né? E mais uma vez seria um esforço de colocar a palavra como criadora, mas não necessariamente os dias enquanto medição de tempo como literais. Tem também a interpretação do evolucionismo teísta, em que você entende que Deus ele monta uma série de regras como um programador num computador, ele dá enter e ele deixa o computador fazendo as tarefas sozinho, e Deus meio que se evade, né? Se afasta e deixa a criação funcionar por si mesmo. Então o Gênesis seria basicamente um mito para tentar explicar a origem das coisas, mesmo crendo-se num Deus, mas seria um Deus mais afastado, não necessariamente o Deus cristão, embora muita gente admita esse pensamento, especialmente fora do Brasil. Nós temos mais uma interpretação que é chamada de interpretação literária, em que o relato ele tem muito mais a função de se ligar com outros símbolos dentro da linguagem em que a Bíblia foi escrita originalmente, no caso do Gênesis em hebraico. E aí, essa interpretação literária, ela teria a ver com esses jogos de numerologia bíblica. Por exemplo, 6-1, 6 dias trabalharás e 1 descansarás. 6 taças de água lá que Jesus manda encher para fazer o milagre em Caná da Galileia, né? E outras representações que você vai vendo aí ao longo da Bíblia, em que você tem números e palavras associados com conceitos, mas não necessariamente com seu significado literal. Isso é difícil para a gente colocar na cabeça, porque a gente tenta isolar, pelo menos na tradição ocidental de linguagem, tenta isolar a linguagem de polissemia. O que é polissemia? É quando uma palavra significa mais de uma coisa. A gente não gosta muito de lidar com isso. E os orientais, eles têm um pensamento um pouco diferente. Se você pegar, por exemplo, os idiomas que não são fonéticos, eles não representam nas letras os sons, mas as ideias. Então, essa vertente da interpretação literária, ela bebe um pouco disso, de que o relato do Gênesis, ele teria muito mais a ver com se conectar com o resto da Bíblia, enquanto simbologia, enquanto mapa de significado, do que necessariamente em dar uma descrição de como que aconteceu assim nos seus mínimos detalhes, a criação. E por último, você tem uma interpretação também que é um pouco estranha, que é chamada interpretação funcional, em que Deus teria criado as coisas, mas essas coisas estavam aí andando de um lado para o outro, vivendo, comendo, bebendo, só que elas só adquiririam sua função no momento que Deus diz para elas, em um dia determinado, a partir de agora você vai funcionar dessa maneira, tipo, a partir de agora as plantas vão produzir as sementes, e antes elas ainda estavam produzindo, mas Deus não tinha declarado isso, que é mais uma tentativa de empregar uma interpretação filosófica que a gente chama de nominalismo à Bíblia, em que as coisas, elas não necessariamente têm um significado em si, mas as palavras remetem
há outras palavras. Então, Deus cria a partir da palavra e só depois Ele dá uma função para as coisas, que é assim, teologia nem sempre faz sentido, é uma coisa que a gente precisa lembrar às vezes. Eu estou trazendo essas interpretações baseadas no estudo do filósofo cristão americano William Lane Craig, onde ele resolve debater como a gente está fazendo aqui, né, com uma série de colegas a respeito das impressões que existem nas diversas ramificações da teologia para poder interpretar Gênesis 1 sem cair em muitos problemas, já que a ciência, ela muitas vezes diz coisas que nós não acreditamos, não é? Vamos lá, Gênesis 1, acompanha a leitura comigo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso é uma proclamação, tá? Está dizendo que foi Deus que criou, mas ainda não está falando nenhum detalhe sobre como foi feito o processo. Agora, segundo versículo, ele também não está falando da criação. Ele está dizendo como era a terra antes de Deus organizá-la. E diz, a terra, versículo 2, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Por que isso está no versículo 2? Porque dentro das mitologias dos povos vizinhos de Israel, no Oriente Médio, existia sempre uma visão de que o mundo, ele não foi criado a partir do nada, que ele já existia de alguma forma muito desorganizada, isso desde os mitos sumérios até os mitos egípcios, e que existia uma grande porção de água, normalmente habitada por algum tipo de fera, um monstro marinho, que muitas vezes é identificado como uma espécie de dragão, tá? E que algum deus mata esse dragão e começa a separar a terra das águas e começa a criar coisas a partir ou do corpo morto desse animal, né? Ou a partir de, sei lá, da terra que emerge de quando se separa a água da terra seca. E essas versões, elas vão muito longe mesmo. Para vocês terem uma ideia, os nórdicos, que seriam os povos da Escandinávia, da Holanda, da Dinamarca, os ancestrais dos vikings, né? Eles tinham por criação a ideia de que um deus primordial antigo chamado de Odin teria matado um gigante, e a partir da carne, do sangue e dos cabelos desse gigante, ele teria formado terra, mares e vegetação, né? Então sempre tem alguma coisa aí, né? Alguma coisa meio que escondida nas águas, algum monstro que é morto, e a criação ela passa a partir desse vamos dizer assim, desse depenar dessa criatura monstruosa. A Bíblia, ela foi escrita por pessoas que estavam cercados de gente que não tinha a mesma fé. Então qual é o motivo do versículo 2 ele se apresentar dessa forma? Tentar dar um contexto de correção, como eu mencionei no princípio. Então, olha, quando Deus criou a terra, você vai ver depois que ele criou a terra, que ele vai dizer isso nos versículos seguintes, porque não é sequencial, tá? Pelo menos os 2 primeiros versículos de Gênesis não são sequenciais. Ele vai dizer, olha, quando a terra existia, depois que Deus a criou, ela era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, como uma tentativa de dizer, olha, quem trouxe ordem para o mundo a partir do caos, foi esse Deus, e não os outros deuses. Uma teologia da correção. Eu citei aqui os nórdicos, e apenas a nível de curiosidade, os missionários cristãos, quando eles começam a pregar para os vikings acreditavam que quando todos os deuses entrassem em guerra uns com os outros, eles iam se matar e iam sobrar só 2 pessoas escondidas dentro de uma árvore, que eles chamavam de Yggdrasil. Quando os missionários cristãos eles entraram em contato com essa história, eles falaram, vocês estão tudo desatualizados aí, cara, porque isso já aconteceu. Então todos os deuses morreram, só sobrou o nosso, e esse homem e essa mulher na árvore aí que vocês estão falando era Adão e Eva. Então os vikings eles se converteram assim aos montes, né? Por causa dessa conexão de você explicar também a sua fé, mas sem desprezar completamente os elementos de verdade que existem em outras crenças, que eu acho bastante curioso. Mas então vamos lá. Se o versículo 1 ele está só para proclamar que Deus criou as coisas, e o versículo 2 está simplesmente para designar uma diferença entre as mitologias dos povos vizinhos de Israel e dizer que de fato quem organizou o caos foi o nosso Deus e não os outros, como é que foi a criação? A criação começa no versículo 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas, chamou a luz dia e as trevas noite, e foi tarde e manhã o dia primeiro. Tarde e manhã. Os judeus a gente sabe que eles contam os dias a partir
do entardecer. Entardeceu, escureceu, então começa um novo dia com o escuro, não com a luz. Eles fazem o contrário do que normalmente a gente tem por intuição, porque a gente começa a chamar de dia só depois que amanhece, mesmo que digam para a gente que o dia muda da meia-noite, né? Por hábito, a gente vê mais esse entendimento, né, natural das pessoas, mas não era assim que os judeus contavam os dias. Então, os versículos, eles têm esse arranjo, é tarde e manhã. Foi-se então o dia primeiro com a criação da luz, separando a luz das trevas. Versículo 6, disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas, fazendo novamente uma referência de que Deus é o Criador do firmamento e das águas que foram relatadas lá no versículo 2, tá? Então, versículo 7, fez pois Deus o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento, e assim foi. Chamou Deus ao firmamento céu, e foi a tarde e manhã, o dia segundo. Versículo 9, e disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco. E assim foi. Chamou Deus ao elemento seco terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus, aqui já começam as divergências de interpretação, tá? Produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que, segundo as suas espécies, deem fruto, que tenha em si a sua semente sobre a terra. E assim foi. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo as suas espécies, e árvores que davam fruto, que tinham em si a sua semente, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. Por que nós temos tantas interpretações que acham que Gênesis, ele ou é todo simbólico, ou ele tem partes simbólicas e partes literais? Já começa aqui, com a criação das plantas. Porque Deus, ele não diz e a planta aparece, ele não põe a mão e molda a planta, ele diz: produza a terra plantas que deem semente conforme a sua espécie. E a gente sabe que se for para a terra produzir plantas diferentes tipos, que produzem semente, que tem seu fruto, cada uma delas leva um tempo, e esse tempo é diferente de cada espécie, para poder produzir. Não vamos negar, obviamente, o poder que Deus teria de, num estalar de dedos, num emitir de uma palavra, fazer tudo crescer lá, tipo um time-lapse, né? Que nem a gente faz com vídeo do YouTube, que acelera coisas que aconteceram em horas ou mesmo dias, em poucos minutos. Mas algumas pessoas entendem que esse ordenar de Deus para que a terra produza, ele seria um motivo para você entender que não foi um dia de 24 horas, mas que foi, pelo menos nesse versículo, algo um pouco maior do que um dia, apesar da descrição ela terminar com tarde e manhã, dia terceiro. Aí vem: e disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais e para estações, e para dias e anos. Sabe por que eu falei que a interpretação funcional, que é a última, ela é meio sem sentido? Porque Deus já teria criado as coisas, só depois ele teria dado função para elas? Por causa do bendito do versículo 14 e do versículo 15 que a gente acabou de ler. Porque como assim já tinha luz e não tinha luminares no céu? Ou então, como assim tinha luminares no céu, mas eles não serviam para designar dia, mês e ano? A Terra não tinha rotação? Ou como é que estava acontecendo esse negócio? Se você for falar isso aqui para um astrofísico, ele vai achar muito estranho, porque o próprio fato de nós termos estações, dia, noite, divisão de tempo, dia de 24 horas, tem a ver com rotação, tem a ver com translação, tem a ver com as estações do ano que produzem as suas plantas em determinada época. Então, não bate quando você olha para o relato bíblico. Parece que, pelo menos, essas interpretações malucas, elas conseguem casar com alguns versículos. Então, dentre essas, a gente já viu a interpretação das divinas proclamações, a interpretação funcional, que já está aqui, a interpretação figurativa, simbólica, né? Vamos continuar, até o finalzinho do Gênesis 1. Então, vou voltar aqui ao versículo 15. E sirvam de luminares no firmamento no céu para alumiar a terra. E assim foi.
Lembrando que a luz foi a primeira coisa a ser criada, então tem que ter luz sem nada no firmamento, sem nada no céu, que já seria uma coisa bem estranha. Versículo 16. Deus, pois, fez os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite, fez também as estrelas. Onde é que vai entrar as estrelas? Depois de ter feito o sol e a lua. Aí tu fala isso para um astrofísico e ele vai dizer, não, tem muitas estrelas no universo que são mais antigas que o sol. Então, alguma coisa não está batendo entre os relatos do que a ciência diz e o que a Bíblia está dizendo, ou a gente está entendendo alguma coisa errada. Aí vem o versículo 17. E Deus os pôs no firmamento do céu para alumiar a terra, para governar o dia e a noite, sendo que todos os versículos anteriores, se a gente for entender como cronológico, a gente vai entender que já estava tendo dia e noite, já estava tendo tarde e manhã. Então, como assim? Não parece ter muito sentido, né? Mas calma, a gente vai amarrar isso no final. Versículo 18. Para governar o dia e a noite, para fazer separação entre luz e trevas, que já tinha acontecido lá no versículo 13. E viu Deus que isso era bom. E foi a tarde e a manhã, o 4º dia, sendo que a luz foi criada no primeiro. E disse Deus: produzam as águas cardumes de seres viventes, e voem as aves acima da terra no firmamento do céu. Criou, pois, Deus os monstros marinhos e todos os seres viventes que se arrastavam, os quais as águas produziram abundantemente, segundo as suas espécies, e toda árvore que voa, segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares e multipliquem-se as aves sobre a terra. E foi a tarde e a manhã, o dia 5º. Qual é o problema aqui? O problema aqui é que se Deus abençoou as aves, os répteis, os animais da água, porque ainda vai criar outros animais e outras coisas, tá? E disse para eles serem fecundos e se multiplicarem, então não dava para ser um dia, pelo menos não um dia de 24 horas, porque ele teria que dar a ordem e imediatamente os animais teriam que reproduzir, ter seus filhotes e encher a terra. A gente está limitando o poder de Deus? Não, mas a gente está analisando que o relato ele é estranho, certo? E aí continua, versículo 24. E disse Deus: produz a terra seres viventes, segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis, animais selvagens, segundo as suas espécies, e assim foi. Deus, pois, fez os animais selvagens, segundo as suas espécies, os animais domésticos, segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: façamos, Trindade, né? O Alex já falou sobre isso. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, a mulher já está sendo narrada aqui em Gênesis 1, mas só no Gênesis 2 que ele vai abrir um parênteses para começar a contar a história de como a mulher foi criada, né? O Adão estava lá dando nome para os animais, percebeu que estava só, aí Deus tira a costela de Adão, vocês conhecem muito bem. Então o Gênesis ele tem muito dessa estrutura, ele fala um negócio que nem sempre é cronológico, aí ele abre um parênteses e começa a explicar outra coisa. É como uma pasta de computador que tem outras pastas lá dentro. Você entra na primeira pasta, é o quê? É meus documentos. Só que dentro de meus documentos tem minhas músicas, minhas imagens, meus vídeos, né? Arquivos do Word. Aí para você ver os arquivos do Word, tu tem que entrar mais uma pasta lá dentro. Basicamente essa estrutura que ele está apresentando. Então não parece que seja de todo cronológico. Versículo 28. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse-lhes mais, ao homem e à mulher, né, porque eram 2 já: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todo ser vivente que se arrasta sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã, o dia 6º, porque no 7º a gente sabe que Deus descansou,
E aí vem o mandamento do sábado, que depois se transforma no mandamento do descanso, porque sábado vem da palavra Shabá, e Shabá significa literalmente descanso. Não necessariamente é sempre usado na Bíblia como um nome de dia, principalmente porque o Shabá só é instituído a partir de Moisés, mas não vamos entrar nessa picuinha, nesses detalhes. Eu só quero lembrá-los que, quando eu mencionei a história dos vikings e de como os missionários cristãos juntaram a visão equivocada da religião dos vikings com a visão bíblica, me parece que é uma boa estratégia de evangelização, porque mesmo em fés diferentes da nossa, você vai encontrar elementos de verdade. Por exemplo, tem uma das igrejas que o Alex mencionou aqui no último estudo, como tendo diversos problemas, diversas heresias, é uma igreja que preza pelo vegetarianismo, enquanto a primeira proposta de Deus para a alimentação. Está errado? Não, não está. Biblicamente é isso mesmo. Só que a gente tem que lembrar também que depois do dilúvio Deus autorizou o homem a comer carne. Agora, porque a primeira ordem foi para se alimentar de vegetais, tem uma igreja especificamente que prega isso para as pessoas. Está errado? Não. Agora, o apóstolo Paulo também vai trabalhar isso lá no Novo Testamento, né? Quem come para Deus come, quem é fraco come legumes e está tudo bem, e para de brigar por causa desse negócio, que eu acho um conselho excelente, inclusive. Agora, como é que a gente estrutura o Gênesis 1 se o Gênesis 1 não está falando das coisas em ordem de cronologia, porque está tudo muito esquisito? Eu, particularmente, de todas as interpretações, eu vou falar o problema de cada uma. O problema da interpretação da divina proclamação é porque ela não lida direito com o problema do tempo. Ela só diz que as coisas vêm a ser criadas porque Deus falou e as coisas aconteceram. Então ela não, de fato, tenta resolver nada. Ela é apenas uma visão um pouco mais afastada dos problemas de comparar a ciência atual com a visão bíblica. A interpretação das 24 horas literais, ela não me parece completamente crível. Eu sei que Deus tem poder para fazer tudo em 24 horas, ou até menos, se Ele quiser, mas quando eu leio o relato, eu fico pensando, cara, logicamente não está consistente. Então, não me parece que seja isso que quem escreveu estava tentando dizer, que os dias de fato duravam 24 horas no processo de criação. Você tem essa interpretação que tenta relacionar os dinossauros com o resto da criação, mas ela é mais uma concessão com a ciência de hoje, com os paradigmas que ela criou, do que necessariamente um exercício de exegese, de boa interpretação bíblica. A gente tem que tentar entender isso daqui, como teria soado para o povo na época de Moisés. Então, eu particularmente, eu tenho uma queda pela interpretação literária, porque entre as interpretações simbólicas do Gênesis, ela não descarta totalmente a literalidade, mas ela coloca que existe uma ordem na qual Deus cria as coisas, e essa ordem tem a ver com simbologias presentes na própria religião. A oposição da água, enquanto representante do caos, que era um símbolo do antigo, em relação à terra, que é rígida, que é firme. Tem toda a diferença entre separar luz e trevas, separar mares de firmamento, de céu, né? Em você criar os animais das águas e os animais que voam. Depois você criar os animais da terra e por último o homem, né? E eu até pulei aqui a parte da vegetação crescendo. Parece que Deus está criando simbologias, tipo cima e embaixo, escuro, claro, bem, mal, simbologias binárias, que são basicamente a estrutura do pensamento que a gente vai ver na Bíblia, mais profundamente, inclusive, depois do retorno do exílio babilônico, que aí isso fica mais forte. No começo se atribuía tudo a Deus, inclusive o bem e o mal. Depois isso vai ter uma certa estruturação póstuma, um pouco melhor. E eu, particularmente, eu não creio no evolucionismo teísta, que é essa tentativa de conciliar a teoria da evolução com o relato bíblico, porque a Bíblia ela não está interessada em ser um livro científico, ela está interessada em trazer significado para as coisas, e o significado ele não depende de uma descrição muito completa de como, onde, quando, porquê, mas sim, de certa maneira, né, tem um pouquinho de interpretação funcional de qual era o objetivo de Deus ao criar as coisas nessa ordem, né? O que ele está tentando representar. Quase como um escritor de um livro, que no começo ele te descreve o lugar onde o personagem vai aparecer, para depois você entender por que o personagem fez isso ou aquilo dentro daquele ambiente. Isso a gente vê muito em literatura. Você começa a ler um livro e aparentemente é chato, porque ele está falando lá da cor do copo de café que o personagem vai derramar em cima de fulana de tal, e depois vai virar uma história que essa pessoa vai conhecer outra pessoa. Primeiro você tem que dar um ambiente. Então essas simbologias de opostos, né?
elas estão aqui presentes e me parece que bebe um pouquinho de figuras de linguagem a ponto de você conseguir colocar assim uma interpretação mais literária da narração do Gênesis como uma contraposição com os mitos antigos do que necessariamente um relato assim, tintim por tintim, de como as coisas aconteceram. Vocês têm toda a liberdade para discordar, ok? Estou apenas falando aqui uma interpretação da minha parte, porque vocês viram que são várias, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 interpretações diferentes ao todo. A gente não vai falar hoje sobre a martiologia, sobre a doutrina do primeiro pecado, porque a gente já trabalhou esse tema lá no estudo sobre o Kierkegaard. Então, eu queria trazer para vocês algumas... falar novidade de um livro que está pronto há mais de 2.500 anos é complicado, né? Mas, assim, talvez para algumas pessoas soe novo. Aquela palavra estranha que eu citei para vocês, Néfilins. Vamos ver um pouco sobre isso. Na Bíblia, essa palavra, Néfilim, é usada para descrever o resultado do relacionamento entre os filhos de Deus, em Gênesis 6, e as filhas dos homens. Por que eu estou fazendo sinal de aspas? Porque esse assunto é um assunto que ele virou treta teológica também no mundo recente, é século XIX para cá. Do mesmo jeito que a gente está tentando conciliar as teorias da ciência, dizendo que o Gênesis talvez signifique eras, que os dinossauros não conviveram com seres humanos, e o registro fóssil diz que a Terra tem milhares e milhões e bilhões de anos. Isso tudo é muito recente, tá? Os antigos, eles tinham mais aquela impressão de que a história, ela servia para te nortear e para dizer onde é que você está, e não necessariamente para dar uma descrição de como tudo aconteceu. Era literário mesmo. O pensamento do ser humano lá nos primórdios, ele era mais literário. Ele tinha muito mais o interesse de contar uma história para te posicionar em algum lugar e te dizer como você deve viver e por quê, do que necessariamente sanar dúvidas de como as coisas funcionam. E eu acho isso muito humilde, porque a gente não estava lá para ver, né? Isso não torna o relato do Gênesis falso. Isso simplesmente nos diz que ele não está interessado em dar todos os detalhes. O autor não estava interessado em dar todos os detalhes. Esses Néfilins que vão aparecer em Gênesis 6, eu vou até ler isso aqui com vocês, porque não é um tema muito trabalhado em estudo bíblico, e eu particularmente acho bem interessante. Gênesis 6, vamos lá. Quem quiser acompanhar, a partir do versículo 1, a gente vai ler até o versículo 4, e diz o seguinte: sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, lhes nasceram filhas, e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias estavam os Néfilins, olha os Néfilins aí, na terra. Quem são os Néfilins? Calma aí. Naqueles dias estavam os Néfilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Esses Néfilins eram os valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. A gente para por aqui. Qual que é o problema dessa questão? Nada a ver, né? Homens de renome, filho de Deus. A gente sabe que quem é nascido de Deus é filho de Deus. E filhas dos homens. Por que ele está fazendo oposição de filhos de Deus a filhas dos homens? Como se fossem duas coisas assim, sei lá, muito diferentes. Você vai ter os teólogos recentes, como eu falei, é século XIX para cá, dizendo que os filhos de Deus eram da linhagem de Sete, que foi o filho que Deus deu a Adão e Eva depois que Caim matou Abel, como consolo para o luto deles, e a partir do nascimento de Sete eles voltam a invocar o nome do Senhor, tentar uma reconciliação com Deus, enquanto que Caim vai fugir, vai montar inclusive a primeira cidade com o nome de um dos filhos dele, que foi Enoque, não o Enoque que viveu e andou com Deus e foi arrebatado, mas o Enoque filho de Caim, né? E aqui eles dizem que as filhas dos homens seriam as filhas da descendência de Caim, das pessoas que moravam em cidades, tendo relacionamento de julgo desigual, vamos chamar assim, com os descendentes de Sete, que eram tementes a Deus. Essa é uma interpretação. Qual que é o problema dela? O problema dela é Deuteronômio, Números, 2 Samuel
Gênesis 14, o livro de Judas e 1 Pedro. E eu vou tentar explicar por quê. Vamos lá. Eu quero que alguém abra aí a Bíblia em Números 13, 33. Números 13 e 33. Outra pessoa procura Deuteronômio 3, 11. Outra pessoa vai para Deuteronômio 2 e fica com os versículos 10 e 11 e 20 e 21, por gentileza, ok? Eu vou fazer a leitura aqui de outras duas passagens, são um pouco maiores, mas só para a gente dar contexto. Vamos lá. Quem encontrou Quem encontrou Números 13 e 33? E eram os nossos olhos como os gafanhotos. Ou seja, pode continuar. E assim também eram os seus olhos. Então, quando as pessoas vão espiar a terra, tinha Josué, Caleb, tinha mais 10, eles foram olhar lá, a terra é boa, a terra é bacana, tal, a gente tem que ir lá mesmo, a gente saiu do Egito, Deus está nos dando a terra. Mas o povo da terra eram descendentes de Anak, e eles eram de estatura muito grande, a ponto do povo de Israel dizer: olha, nós somos como gafanhotos diante deles, porque eles são muito maiores e mais fortes que nós. Não é uma descrição bélica, tá? É uma descrição física. Quem puder dar uma olhadinha aí no que está escrito em Deuteronômio 2, 10 e 11, por gentileza. Altos como os anaquins, olha, conecta. Anaquins, emins, continue, Kleber. Como os anaquins, eles também eram considerados refaíns, mas os moabitas os chamavam emins. Ok. Os refaíns, que também são chamados de emins. Alguém pode abrir agora no versículo 20 e 21 do mesmo capítulo de Deuteronômio 2? Pode ser até inclusive o Kleber, deve estar mais fácil para ele. Uhum. O Senhor os exterminou e os amonitas os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar. Ok, beleza. Aí a gente vai agora para Gênesis 14, do 1 ao 7. Eu vou ler isso daqui para vocês, depois a gente vai pular para 2 Samuel. Eu falei 2 Samuel 21, do 15 ao 22 para alguém? Não, né? Então esse eu leio. Vamos lá, Gênesis, capítulo 14, vou ler do versículo 1 ao 7. Aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Berá, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admá, a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá, esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos haviam servido a Kedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. Por isso, ao 14º ano veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns. Conecta agora. Refaíns, Anaquins, Zumins, Zanzumins, Emins, povos que tinham uma estatura muito grande, que eram chamados de nomes diferentes pelos israelitas, pelos amorreus, pelos povos da região, mas que eram todos povos de grande estatura física, certo? E aí você vê, os homens que estavam sendo narrados lá em Gênesis 6, os grandes homens
Tem aquela interpretação que vai dizer que são grandes homens assim de importância, né? Mas a interpretação mais antiga que a gente tem de Gênesis 6 é que está falando de homens de grande estatura mesmo, de gigantes, tá? E aí qual que é a questão? Eu parei nos Refaíns, versículo 5. Por isso, ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote Carnaim, aos Uzins, olha eles de novo, em Ão, aos Emins, em Savé, Kiriataim, e aos Oreus, no seu monte Seir, até Elparã, que está junto ao deserto. Depois voltaram e vieram a En-Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas e também dos amorreus, que habitavam em Azazon Tamar. Que isso me importa? História de guerra antiga, desses reis aí que ninguém sabe quem foram. Só para adiantar, esses reis aqui, eles vão entrar em conflito com Sodoma e Gomorra, como estava escrito nos primeiros versículos, e eles vão sequestrar Ló, sobrinho de Abraão, o que vai fazer Abraão juntar uma galera. Olha aí, interpretação literária de novo, 300 caras junto com Abraão para poder enfrentar, se não me engano foram 7 reis, para depois trazer Ló de volta, para libertar o sobrinho. Então, esses nomes, eles importam, porque quando a gente vai estudar história, a gente tem que tentar conectar nome à pessoa, se essa pessoa existiu, se tem alguma evidência, se tem algo em alguma literatura falando sobre essas pessoas, se tem algum documento que fala sobre eles, alguma estátua, alguma pedra, algo que dê motivo para a gente acreditar que essas pessoas de fato existiram. O que eu gosto muito no Kierkegaard é que quando ele fala da questão da história, a história para o Kierkegaard, ela não começa quando você conta algo, ela começa a partir do pecado. Porque a história da humanidade é a história de como nós nos rebelamos contra Deus e como Deus tenta nos alcançar de volta. E assim, religar nosso relacionamento, né? Religião significa isso, inclusive. E por que eu estou falando isso? Porque aqui nós estamos vendo, na tradição mais antiga de interpretação bíblica, que esses homens de grande estatura, eles eram, segundo as interpretações mais antigas, os tais dos grandes homens da antiguidade, resultado do relacionamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens. E vocês já devem ter ouvido essa teoria por parte de alguém, de que filhos de Deus, em muitas passagens da Bíblia, se refere a seres celestiais, certo? Você pega, por exemplo, o livro de Jó, Deus está fazendo uma conferência com seus filhos, os filhos de Deus estão presentes, e entre eles também estava, quem? Satanás. Satanás como filho de Deus? Calma, é um termo genérico. O termo que de fato é empregado para filhos de Deus no Antigo Testamento é uma derivação de um dos nomes de Deus. Você pega, por exemplo, sabe, as línguas antigas, elas têm uma curiosidade. Bar, normalmente, significava filho em árabe. Ben, normalmente, significa filho em hebraico. Então, olha a conexão entre os idiomas aqui, né? Bara Elohim, filhos de Deus, que é o termo que normalmente aparece para designar essas entidades, vamos chamar assim, né? Lá em Jó, que também é o mesmo termo quando você olha para o original em Gênesis 6. Por isso que essa teoria ela era a mais vigente até o século XIX, de que existiram, sim, homens gigantes de grande estatura, e esses caras seriam filhos de relacionamento entre entidades espirituais, entre anjos, entre muitas aspas, porque a Bíblia fala de seres espirituais que não são necessariamente anjos, mas isso é para outro dia, para quando a gente for estudar angiologia. E esses seres teriam tido relacionamento com mulheres e seus filhos teriam habilidades sobre-humanas. Eu mandei um vídeo há algum tempo atrás no grupo de estudo em que um pastor, ele está dando uma entrevista e falando sobre essas teorias antigas, de que, por exemplo, os deuses da antiguidade, eles seriam, na verdade, esses experimentos de cruzamento entre raças de seres diferentes que Deus havia criado. Seres que normalmente não habitariam a terra, mas teriam vindo para cá por conta de uma rebelião com Deus e teriam começado a fazer experiências com as pessoas. E a partir disso você tem algumas histórias de gente da antiguidade que tinha habilidades sobre-humanas. Para quem vai estudar, por exemplo, os mitos antigos, você vai ver que tem uns caras lá que têm uns superpoderes
que lembram inclusive alguns personagens da Bíblia. Você pega, por exemplo, Hércules na mitologia grega e você compara com Sansão. Eram dois caras que eram tidos como recebendo uma espécie de poder de Deus. O Hércules era meio Deus na versão dos gregos, né? Enquanto que Sansão foi só um cara que foi destinado, que foi cheio do Espírito Santo, para guerrear, e pessoas com habilidades que não são meio que desse mundo. Por que esses relatos eles são tão comuns na antiguidade? Por que eles são tão presentes nos mitos? Então, é uma pergunta que talvez tenha uma conexão com essas passagens bíblicas. Mas você poderia pensar, beleza, já. Cadê o registro fóssil? Cadê os esqueletos desses gigantes, se eles existiram, né? Porque os dinossauros a gente acha. E assim, eu não tenho resposta para dar não, cara. O que eu tenho para dizer é o seguinte: tem um cara que ele é citado. Deixa-me ver se eu encontro aqui a referência, se eu anotei ou se eu vou ficar devendo para colocar no grupo. Você pode pesquisar depois no Google, eu não anotei essa parte. É Og, rei de Bazã. É um cara que ele é narrado na Bíblia como sendo um cara que, para dormir, ele se deitava numa cama de 4 metros de comprimento. Eu lembro que em uma outra passagem, quando eu não tinha estudado tanto esse assunto, eu realmente acreditava, não, esses caras que gostam de cama king size, né? Cama grande. Só que assim, eu estava assistindo um podcast sobre Israel, e lá tem aquela menina do YouTube, né? Tem um canal dela lá em Israel com a Aline, e ela fala que na região de Bazã, que na verdade a pronúncia é Bashan, né? Tem uma estrutura gigantesca que era para ser uma espécie de cemitério, que hoje ela está completamente fechada, ela não é mais visitada. Ela fez alguns vídeos sobre isso no YouTube com drones, né? Mas quando ela estava aberta para visitação, você via portas gigantescas, camas gigantescas, túmulos gigantescos, só que tipo, não tinha mais nada lá, não tinha ossuário, não tinha objetos de uso das pessoas, né? E tudo era feito numa escala muito grande. E aí o pessoal fica pensando, mas que diabo era isso daqui? Isso daqui era para acomodar gigante ou o quê? Por que a gente não encontra nenhuma coisa biológica para a gente poder analisar? É quase como se tivesse entrado alguém, fizesse o rapa e levado tudo, né? Mas está aqui, a estrutura ainda está aqui, a estrutura é gigante, a gente não tem muito motivo para o tamanho, a escala em que isso aqui foi construído. E aí o Vilela, do podcast, ele chega e fala, não, mas será que não foi tudo de sacanagem? E os caras não fizeram isso aí? Os caras vão ficar olhando para isso aqui pensando, devia ter gigante aqui, pegadinha do malandro, né? Salsifufu. E a verdade é que a gente não sabe o que aconteceu. E não é o único lugar do mundo que tem esse tipo de estrutura gigantesca que a gente não sabe bem para que é. Então, dá para explicar? Não. A gente simplesmente não sabe o que aconteceu. A gente lembra, por exemplo, que Davi matou Golias, que era um gigante, que estava a serviço dos filisteus como mercenário, mas aqui vem o plot twist: Golias não era filisteu. Golias era Refaim. O que era Refaim? Um dos nomes atribuídos aos gigantes. Eu vou colocar tudo direitinho para vocês pesquisarem os versículos lá no grupo, porque a Bíblia ela usa pelo menos 5 nomes diferentes para raças de pessoas com altura muito acima da média. Caras de 2, 3, 4 metros. Tinha os Refaíns, em Deuteronômio 3,11, os Anaquins, que estão aí presentes no capítulo 13 de Números, os Zumins, que algumas traduções traduzem por Zuzins, em Gênesis 14, do 1 ao 7, tem os Zanzumins, em Deuteronômio 2, 20 a 21, e tem os Emins, no 2, 10 a 11, como o Kleber leu para nós. E aí eu quero pular com vocês para 2 Samuel 21, versículos 15 e 22. Isso aqui é de quando Davi já estava velho, tá? Em conexão com o assunto de Gênesis. 2 Samuel, capítulo 21, vamos ler do 15 ao 22. Lá vai. De novo tiveram os filisteus uma guerra contra Israel, e desceu Davi, e com ele os seus servos, e tanto pelejara contra os filisteus, que Davi se cansou, e Isbibenobe,
que era dos filhos dos gigantes, olha aí, cuja lança tinha o peso de 300 ciclos de bronze e que cingia uma espada nova, tentou matar Davi. Outro gigante? Não era só Golias? Pois é, meu amigo, outro gigante. Porém, Abissai, filho de Zeruia, o socorreu. Socorreu quem? Socorreu Davi. E ferindo ao filisteu, apesar de ele não ser filisteu de raça, mas ele estava lutando pelos filisteus, então chama de filisteu, que serve, né? Abisai, filho de Zeruia, socorreu Davi, ferindo o filisteu, o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à batalha, para que não apagues a lâmpada de Israel. Aconteceu depois disto que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, matou Safi, que era dos filhos dos gigantes. Olha aí. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e El-Anã, filho de Jaaré Oregim, o belemita, matou outro Golias, Golias 2, a missão, matou Golias, o giteu, de cuja lança a haste era como órgão de tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha 6 dedos em cada mão e 6 em cada pé, 24 por todos. Também este era descendente dos gigantes. Tendo ele desafiado a Israel, Jonatas, que não era o de Saul, tá? Porque já tinha morrido, outro Jonatas, né? Filho de Simei, irmão de Davi, olha aí, sobrinho de Davi no caso, o matou a esse gigante. Estes 4 nasceram ao gigante em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Então eles eram gatitas, eles eram refaíns gatitas, não necessariamente filisteus, mas estavam lutando pelo exército dos filisteus contra Israel, assim como no caso de Golias, que é da história mais antiga que todo mundo conhece. Então tinha uma renca de gigantes espalhada aí, cara. Na verdade, se você for olhar até o século XIX, tinha algumas fotos de pessoas com altura assim bem desproporcional, tipo uns 2,30 m, uma coisa assim. Me parece que a mulher mais alta do mundo hoje, ela tem na faixa disso aí, mais ou menos 2,20 m, 2,30 m, uma coisa assim, ainda viva. Aí você pode parar para pensar, cara, mas por que eu vou pensar que são filhos de entidades espirituais com mulheres? Não pode ser só gente que cresceu demais? A gente sabe, por exemplo, que se você tiver uma doença tipo hipertireoidismo, tem uma galera que cresce além da conta, né? Cresce sem parar por conta disso, entre outras síndromes mais raras, hormonais. E assim, dá para explicar por esse meio? Dá. O problema é que nos idiomas antigos, aqui a gente está tendo o uso desses termos, filhos de Deus, deixando mais de uma possibilidade de significado. Então, aí você escolhe, se você acredita que, olha, foram gigantes, que os anjos, né, coabitaram com mulheres, tiveram esses filhos gigantescos, aí vem o dilúvio, mata geral, e depois eles fazem isso de novo, até Deus se cansar, e aí é onde entram justamente as referências sobre os Néfilins no Novo Testamento. E aqui a gente vai ver 2 Pedro 2,4, alguém prepara aí rapidamente, 2 Pedro 2,4, e Judas, capítulo 1, versículos 6 e 7. 2 Pedro 2,4 e Judas, capítulo 1, versículos 6 e 7. Lembrando que esse Judas não é o Iscariotes, é o Judas, irmão de Jesus, tá? Judas, inclusive, é o mesmo nome Judá, só que para não confundir o pessoal na tradução do Novo Testamento, deixou diferentinho, tá? Quem encontrou 2 Pedro 2,4? Então, galerinha, tem uma interpretação bíblica antiga de que esses anjos que Deus encerrou dentro do abismo, eles foram os caras que se deitaram com mulheres e tiveram filhos gigantes. Isso é uma das interpretações. Pula para Judas, capítulo 1, versículos 6 e 7. Quem encontrou? Pertinho de Apocalipse. Judas, capítulo 1, 6 e 7. Também lhes dei os anjos que não se limitaram à autoridade
Também no vídeo que eu coloquei há alguns tempos atrás lá no grupo, desse mesmo episódio do podcast, em que o pastor está tentando comparar mitologias antigas com relatos bíblicos, ele vem dizendo, olha, teve esses casos aí, supostamente, né, que ele mesmo brinca durante a entrevista, eu não posso provar, eu não estava lá, mas tem essa interpretação de que anjos coabitaram com mulheres e nasceram pessoas com habilidades sobre-humanas, né, ou com estaturas muito altas, fora do normal, que não daria para explicar, por exemplo, síndromes como problema de tireoide ou hormonais que fazem a pessoa crescer demais. E o que acontece então? O que acontece é que a visão tradicional, até antes do século XIX, é que esse trecho que a Emily acabou de ler, de Judas, capítulo 1, versículos 6 e 7, ele está fazendo uma alusão de por que nós não devemos ter uma vida sexual devassa. Então ele pega dois exemplos no mesmo texto. O exemplo de Sodoma e Gomorra, com todo tipo de imoralidade sexual, que foi destruída pelo fogo, e anjos que Deus acorrentou na escuridão para o dia do julgamento, por fogo também, porque haviam deitado-se com mulheres. Assunto complicado, assunto difícil, mas é uma das interpretações de por que essas coisas acontecem ao longo da Bíblia. E assim, eu vou ser muito franco com os irmãos, nem tudo o que a Bíblia diz a gente consegue encaixar direitinho. É tipo aquele momento em que a gente estava falando da diferença de calvinismo e arminianismo. Como é que você resolve? Não resolve. Tem coisas que realmente a Bíblia deixa em aberto, ela não dá detalhes o suficiente para você concluir o que aconteceu, o que foi, e a gente fica confuso. E a gente tenta interpretar essas coisas. E isso é importante? Não sei se é. Quer dizer, eu sei que Deus vai julgar a imoralidade de todo mundo, sejam anjos, sejam pessoas. E eu sei que tem um julgamento de fogo lá, tanto para o diabo, seus anjos, para o anticristo, para quem se esquece de Deus, para os pecadores que não se arrependeram. Então, esses detalhes, eles não interferem na salvação da gente, mas eles abrem um pouquinho a perspectiva, principalmente quando você começa a estudar mitologias comparadas com a Bíblia, de que, se a gente entender que o livro de Gênesis ele também foi escrito para corrigir as mitologias antigas, então talvez tenha alguma coisinha de verdade lá, que ele está tentando apontar aqui, que a gente não está conseguindo entender o motivo de estar citado. As coisas que estão na Bíblia, elas devem estar lá por um motivo, certo? Entendendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, eu acho que, por mais que seja um assunto estranho, ele merece ser estudado. Faz parte da nossa crença, faz parte dos nossos textos sagrados. Agora, indo para a questão da origem dos povos da antiguidade, tem toda uma questão sobre as genealogias que é bem engraçada, porque e se esses gigantes forem descendentes, sei lá, de Noé? A gente não sabe, por exemplo, a procedência da esposa de Noé, a gente não sabe se ela era da linhagem sei lá, de Caim, a gente não sabe se ela é da linhagem dos Néfilins também, a gente não sabe como é que funciona esse negócio, a gente só sabe que ela foi salva também junto com os filhos de Noé e com suas esposas. E uma coisa que a gente sabe também é que a misericórdia de Deus se estende a todo mundo que se arrepende. E o que a gente pode dizer com alguma segurança é que os relatos antigos sobre dilúvio, eles falam de um casal que repovoa a terra, seja por meios mágicos, seja através de sua herança, né? Os gregos, por exemplo, eles falam de um evento de um dilúvio em que sobra apenas um homem e uma mulher num barco, por aviso dos deuses, e que eles começam a repovoar a terra jogando pedras, né? E aí no processo de milagre essas pedras viram pessoas. E isso inclusive é citado no Novo Testamento, só que de uma forma bem, vamos dizer assim, sorrateira, né? Sabe aquele versículo que fala que se a gente parar de pregar a palavra, as pedras clamarão? Então, é referência à mitologia. E a gente vê a Bíblia tentando dialogar com as crenças dos povos antigos para dizer, você até tem alguma coisa aí que você está certo, mas você está olhando para isso do jeito errado, deixa eu te explicar como é que foi, né? Então, dos filhos de Noé, que são as pessoas que sobrevivem ao dilúvio, nós temos Sem, Cam e Jafé. Sem, você pode até associar com o nome semita, né? Os povos do Oriente Médio, eles seriam descendentes de Sem. Tanto os israelitas, quanto os árabes, os povos daquela região, eles seriam descendentes dessa
parte da família de Noé. Nós temos os camitas, que aqui já vem um spoiler, eles têm pele mais escura, porque é esse o significado do nome, mas eles não estão só na África. Talvez você já tenha ouvido algum pregador falar: a África é um continente amaldiçoado, porque Noé amaldiçoou o neto, né, que era o filho de Cã, porque Cã não respeitou a nudez de Noé e tal. Mas assim, os camitas, sendo os povos de pele mais escura, eles estão no sul da Índia, no Paquistão, na África e na Austrália. Para quem viu os primeiros contatos que os europeus tiveram com os australianos, os aborígenes, que são naturais da Austrália, eles são todos de pele negra. O cabelo ele vai variar um pouquinho, tá? Então, mas os povos de pele escura, eles seriam associados como sendo todos descendentes de Cam. E aí, a gente vê os descendentes de Jafé, que aí já entra aquela parte mais curiosa da história, que os povos de pele clara, os povos de cabelos lisos, eles seriam descendentes de Jafé. Porém, entre os descendentes de Jafé, você também inclui os asiáticos e os índios. Inclusive, tem provas genéticas de que os índios eles são descendentes dos asiáticos, tá? Para quem não sabe. De onde é que vem essa curiosidade? De Togarma, que Togarma era neto de Jafé e ele é associado aos povos da Ásia. Agora, curiosidade por curiosidade, alguns registros dizem que a mulher de Jafé se chamava, adivinha como? Ásia. Cara, é muito curioso quando você vai estudar esses negócios, sabe? Tem umas coincidências meio malucas aqui, na questão da origem dos povos da antiguidade. Então, beleza. Já percorremos aqui 4 dos grandes temas, dos 7 grandes temas de Gênesis. A gente falou sobre a criação, as visões diferentes da criação. A gente pulou a questão da martiologia, porque já teve outro estudo. A gente falou agora dos Néfilins. A gente falou agora um pouquinho, bem brevemente, sobre os povos da antiguidade. E aí a gente entra onde agora? Aliança de Deus com Abraão. Quais são as referências? Porque eu não vou me deter muito aqui, a gente conhece bem a história de Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, Gênesis capítulo 12, capítulo 15, capítulo 17 e capítulo 22, da primeira promessa que Deus faz, até depois de 70 anos, quando finalmente o cabra consegue virar pai de um filho da própria esposa legítima, né? Aí vem a história de Isaque, que está lá em Gênesis 26, ele vai, se casa, tem seus 2 filhos, né, o Jacó e o Esaú, tem daquela treta toda do Jacó e do Esaú, e aí entramos na história de Jacó, no Gênesis 28, Gênesis 32, Gênesis 35, e as promessas que Deus, ele faz uma vez a Abraão, ele repete para Isaque, ele repete para Jacó, e aí a gente vai entrar no 6º dos grandes temas de Gênesis, que é a tipologia de Jesus em José do Egito. Tem tanta coincidência que me admira que não se fale mais disso, porque, veja, vamos ler alguns versículos para a gente poder entender isso melhor. A gente sabe, por exemplo, que em Gênesis capítulo 37, o filho mais novo até aquele momento, que era José, começa a sonhar que os irmãos e os pais vão se curvar diante dele. São sonhos cheios de simbolismo, claro. E os irmãos ficam com inveja, tal. Aquela lógica que você vê muito na Bíblia, né, de que o menor, ele supera o maior. Isso é um tema que inclusive se repete muitas vezes. Até os próprios filhos de José no Egito, quando Jacó vai abençoar, ele inverte as mãos para que a bênção maior fique com o filho mais novo e não com o filho mais velho. Isso é um tema meio que recorrente na Bíblia. Então vamos lá. Eu quero que alguém abra em Mateus capítulo 2, versículo 6, e outra pessoa dá uma olhadinha em Miqueias capítulo 5, versículos 2 até o versículo 4. Repetindo, Mateus 2,6 e Miqueias capítulo 5, versículos 2 até o 4. Vamos lá. O menor se torna maior. O que isso tem a ver com Jesus? Quem encontrou Miqueias? Eu quero Miqueias primeiro. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os povos de Judá, de ti virá para mim aquele que será governante sobre Israel. Opa! De Belém, Efrata, virá o cara que será governante sobre Israel. Pode continuar, Kleber. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos.
Vamos lá. Pode continuar. Por isso, os israelitas serão abandonados até que aquela que está em trabalho de parto dê a luz. Então o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será a sua paz. Isso aí é praticamente um resumo do livro de Apocalipse, dentro do livro de Miqueias. E agora eu quero que alguém dê uma olhadinha no que está lá em Mateus 2,6. Mateus 2,6, quem encontrou? Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá um líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Ou seja, ele está fazendo uma referência direta ao texto de Miqueias. Vocês pegaram? Belém Efrata, a menor das cidades, é de lá que vai vir um Salvador. Assim como o menor dos filhos de Jacó foi colocado para comandar os maiores. Isso até então, porque depois ainda vai nascer Benjamim, ainda vai morrer Raquel, né? Mas naquele momento o mais novo era José. Então vamos seguir. José, assim como Jesus, ele foi rejeitado pelos seus. Então aqui a gente vai fazer um pequeno paralelo do Gênesis 37, versículo 11. Alguém busca aí para mim rapidamente. Gênesis 37, 11. E outra pessoa vai para João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 ao 13. Vamos lá. Gênesis 37, 11 e João 1, 11 ao 13. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse assunto no seu coração. Quem encontrou aí João 1, 11 a 13? Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem da vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Veio para os seus e os seus rejeitaram, né? Então, tem aqui mais uma referência. Jesus, parecido com a história de José. Aí vem, eu não vou citar todos os versículos porque são muitos, tá? Eu coloquei pelo menos 4 aqui, mas eu vou citar 2 deles. De quando os irmãos de José intencionam matá-lo e quando os conterrâneos de Jesus tentaram matá-lo antes da crucificação, tá? Tem gente que nem sabe disso. Os fariseus tentaram matar Jesus algumas vezes antes de ser crucificado. Gênesis 37, 18 vai dizer o seguinte: eles o viram de longe e antes que chegasse aonde estava, conspiraram contra ele para o matarem. Isso os irmãos de José. Aí você abre a Bíblia, por exemplo, num versículo como João 8,59, e você vai ler um negócio, por exemplo: pegaram em pedras para atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Teve vários episódios de tentarem matar Jesus antes do tempo, e Jesus se esquiva deles. Você vai ver outro episódio desse em Mateus 12, 14 a 15, e também, de novo, no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 32, que a gente não vai ler apenas por questão de tempo. Outro detalhe bem interessante. Esse aqui eu faço questão que vocês leiam. Gênesis 37, 28. Gênesis 37, 28. E Mateus 26, 15. Mateus 26, 15. Vamos lá. Gênesis 37, 28. Rapidamente. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alcançaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas
Moedas de quê, Emily? Moedas de prata. Alguém agora dá uma olhadinha no que acontece lá em Mateus 26:15. E lhes perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? E fixaram um preço, 30 moedas de prata. Moedas de quê? Os dois foram vendidos por moeda de prata. Olha que interessante, né? Curioso. Coincidência, né? Então vamos lá. A última das passagens que eu quero citar aqui para vocês. Lá em Gênesis 39, vai contar a história. Eu tento não lembrar dessas coisas, mas vem na minha cabeça. Do eunuco de Faraó, né? Tem a José. Ai, gente, desculpa, cara. É inevitável, tá? Tem coisa que fica grudada na cabeça da gente, a gente não quer que venha, mas que vem. José estava na casa de Potifar, e lá, a mulher de Potifar dá em cima dele, mas ele se manteve puro. Ele foge da mulher de Potifar a ponto de ele ser preso por falsa acusação de tentativa de estupro. Então José, apesar de tudo o que conspirava para que ele pecasse, ele se manteve puro, certo? Então a gente pega aqui alguns versículos do Novo Testamento em relação à pureza de Jesus. Por exemplo, 1 João 3:5, que vai nos dizer: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, pois nele não há pecado. E aí você vai também para 1 Pedro 2:22, onde nós lemos: ele, Jesus, não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Então, repetindo os paralelos, para quem talvez não tenha pegado a ideia, o menor se torna maior, Jesus, no caso a cidade que Jesus nasceu, e José do Egito, tem esse paralelo. Os dois foram rejeitados pelo seu povo, José pelos irmãos, Jesus pelos seus conterrâneos. Os dois tiveram gente intencionando matá-lo. Os dois foram vendidos por moedas de prata e os dois se mantiveram puros. Tem poucas pessoas que a Bíblia elogia assim deliberadamente, e duas pessoas que a Bíblia elogia, que tiveram vidas muito íntegras, apesar de tudo conspirar para pecar, são José do Egito e Daniel. Humanos, né? Então, uma boa tipologia para representar Jesus, né? Quando você compara com outras personalidades, tipo Davi, segundo o coração de Deus, mas fez um monte de besteira. Eu fico me perguntando o que José era então, cara. Essa pergunta, inclusive, minha mãe costumava fazer também, né? Davi, segundo o coração de Deus, matou, adulterou, e José era o que então? Daniel era o que então? Não à toa tem essa representação de Cristo aqui em José, e não à toa Daniel também, ele recebe profecias sobre o que aconteceria no final dos tempos, uma sabedoria assim fora do comum. Só que outra personagem da Bíblia, que também tinha uma sabedoria fora do comum, que é pouco falado, e aqui a gente entra no final do nosso estudo, é João Evangelista. E eu estou tirando isso daqui de uma das palestras do Instituto Veraz, no YouTube, depois eu mando o link para vocês, falando sobre a natureza filosófica do Evangelho de João. Porque enquanto Gênesis, capítulo 1, a gente vai até abrir aqui para dar uma olhada bem rapidinho, está lá: no princípio criou Deus os céus e a terra. É o primeiro versículo da Bíblia, primeiro versículo de Gênesis. E aí você pula para João, capítulo 1, versículo 1, e ele vai dizer o seguinte: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E a palavra verbo aqui, como o Novo Testamento foi escrito em grego, João, evangelista, ele está trazendo uma referência a uma palavra que os gregos usavam muito em discussões filosóficas, que era o termo logos. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estudar um pouquinho de filosofia no ensino médio, mas o problema do logos, ele tinha a ver com o problema do arquê. O arquê era um termo que os gregos usavam para tentar investigar a essência antiga de todas as coisas, como as coisas passaram a existir. E a conclusão que eles chegam, principalmente a partir de Aristóteles, é que as coisas foram criadas a partir da palavra de um Deus que é não causado, ou como Aristóteles chamava, o motor imóvel, né? Aquele que põe tudo em movimento sem que nada tenha colocado ele em movimento, né? O primeiro de todas as coisas.
E João ele vai beber da filosofia grega para apontar isso aqui, dizendo que no princípio era o verbo, ou seja, no princípio era o Logos, a palavra criadora de todas as coisas, identificando essa palavra como sendo o próprio Jesus. E uma das coisas que é pouco falada é, por exemplo, Jesus está lá na última ceia e o relato dos evangelistas é que João, que também era chamado de João o Amado, né, ele estava dormindo, encostando a cabeça no ombro de Jesus. Aí você olha para obras de arte, tipo a pintura da última ceia, e você fica pensando, nossa, coisa ridícula, né? Um marmanjo barbado, dormindo, encostado a cabeça no outro marmanjo. E o que vocês talvez não tenham entendido é que João talvez fosse mais novo do que vocês, enquanto ele convivia com Jesus. E aqui a gente tem alguns adolescentes. Assim, deixa eu colocar um pouquinho de contexto para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer. João era tido como o amado, ele estava mais próximo de Jesus do que os outros discípulos, ele dorme encostando a cabeça em Jesus, e na crucificação, Jesus olha do alto da cruz e diz para João, olha aí para Maria, você está vendo? Ela é tua mãe. E olha para Maria e fala, está aí o teu filho. Como dizendo, cuida dela. Uma das coisas que a gente não para pensar é que você tem que ler a Bíblia como um todo, certo? Quando as mulheres chegam no sepulcro de Jesus, depois da crucificação, e veem que não tem ninguém lá, que a pedra foi movida e tem um anjo dizendo que Jesus ressuscitou, elas voltam para fazer o mesmo relato do que elas testemunharam para os discípulos, e quem dos homens sai correndo para ver? Tem dois, vocês vão ver isso. Tem João e tem Pedro. Só que aqui eu quero colocar o plot twist. A gente sabe que Pedro era casado, porque Jesus cura a sogra dele, e Pedro, ele chega por último. Então, quem chega primeiro tem que ser mais rápido. Para ser mais rápido, tem que estar numa condição atlética um pouquinho melhor, né? E quem sabe, talvez ser mais jovem. Então, existe uma interpretação de que João era um adolescente na época em que ele era discípulo de Jesus, que ele seria o mais jovem de todos os discípulos, até porque ele é o único que morre de morte natural, e ele morre bem tarde, né? Quando você vai olhar os registros de quando o Apocalipse foi escrito, mais de 60 anos depois do período em que a gente entende que Jesus foi crucificado. Então, ele tinha que ser muito jovem para durar tanto tempo. E aqui, o mais jovem dos discípulos está fazendo uma conexão entre a tradição judaica sobre o Messias e filosofia grega, o que diz que João era extremamente inteligente. Então, esses paralelos aqui a respeito do Evangelho de João, junto com a filosofia grega e junto também com as origens descritas por Gênesis, eu vou deixar com um pouquinho mais de extensão lá no grupo, porque ele fala de alguns assuntos difíceis, porque qual é a importância da verdade? A importância da verdade é chamar as coisas pelo que elas de fato são. Esse é o problema do Logos. À medida em que as coisas são chamadas pelo que elas são de verdade, você entende o papel delas na existência. E basicamente essa é a missão que a filosofia tenta, muitas vezes até amparar o Evangelho, de fazer com que a gente tenha clareza de linguagem e clareza sobre a teleologia das coisas. Ou seja, qual é a verdadeira natureza das coisas? Natureza não no sentido de, isso acontece na natureza, mas natureza de qual é a finalidade para a qual as coisas existem. E esse é um tema que vai percorrer o Evangelho de João, e é um tema que o Gênesis tenta nos mostrar à medida que ele diz como Deus criou as coisas para que elas fossem boas. E o cumprimento de que as coisas podem se tornar boas normalmente é o sacrifício de Cristo, que nos permite nos tornar semelhantes a Cristo, como éramos antes da queda. Então tem toda uma conexão de espelhamento entre os primeiros capítulos do Evangelho de João e os primeiros capítulos de Gênesis, quase como se João estivesse escrevendo uma recriação. E é por isso que Paulo muitas vezes ele se refere a Jesus como primogênito dos mortos, né? É um pensamento que é recorrente na Bíblia. Jesus, enquanto segundo Adão, né? Essa questão da recriação que ela começa aparecendo no Evangelho de João. Não sei se Paulo copiou João ou se Paulo teve a mesma impressão que ele, porque Paulo também é extremamente inteligente, mas está lá. Só não vê quem não presta atenção.
Dito isso, pessoal, a gente encerra por hoje o nosso estudo do Evangelho de João, aqui comparado com Gênesis, e dos grandes temas presentes no livro de Gênesis. Vai ficar um material para vocês darem uma olhada melhor lá no grupo. Inclusive, vou adiantar que também vou deixar para vocês a playlist das teorias teológicas a respeito da criação, dessas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 teorias, que vem de um curso lá do filósofo William Lane Craig, que está bem acessível, está bem explicadinho no YouTube, apesar de ser legendado. E se você gosta desses assuntos e de repente quer render um pouquinho de pano para manga, seria interessante você dar uma olhada, principalmente porque hoje em dia nas escolas a evolução é ensinada quase que como uma verdade incontestável. E assim, se o relato de Gênesis é difícil de entender, a evolução é mais ainda. Pensa comigo, como é que um negócio vai ser chamado de científico se você não tem como fazer uma experiência para demonstrar que aquilo acontece? Como é que você vai demonstrar que um ser vivo se transforma em outro ser vivo em milhares de anos se não tem como você replicar o processo? Até chamar isso de ciência é um insulto à inteligência da gente. Mas vamos deixar esse tema para um outro momento. Hoje, então, os grandes temas de Gênesis: criação, a martiologia, Néfilins, origem dos povos da antiguidade, aliança de Deus com Abraão, Isaac e Jacó, tipologia de Jesus em José do Egito e semelhanças na estrutura narrativa de Gênesis com o Evangelho de João. Para quem tiver curiosidade nesses temas, pode enfiar a cabeça que vocês vão encontrar muito material. Deus abençoe a todos, uma boa noite e a gente encerra por aqui.